Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no POP, Programa One Podcast. Hoje a gente vai falar sobre startups seniors. E para isso a gente trouxe o Adilson Oliveira, que é investidor e também advisor da Senior Tech, que é uma entidade, que ele vai falar melhor do que eu sobre isso, que está olhando para esse mercado do empreendedorismo sênior, que a gente está chamando hoje de economia prateada. Então, vamos lá falar sobre economia prateada e como esses empreendedores prateados podem se beneficiar da Senior Tech. Tudo bem, Adilson? Tudo bem. Um prazer. Muito Boa obrigado tarde. por você ter disponibilizado seu tempo aqui para conversar com a Isso. gente. E vamos falar um pouco aí, o que é a Senior Tech? Então, Sérgio, a gente vive hoje uma época em que nós temos, de certa forma, mais pessoas com 50 anos para cima do que 5 para baixo. Né? Então, a tendência é que... A gente está durando mais do que estão nascendo. Exatamente, exatamente. Você tem uma ideia, a minha mãe faleceu há 3 anos atrás e ia fazer 101 anos. Né? Então, estamos durando mais, estamos trabalhando mais, Sim. estamos vivendo mais, né? E o mercado, a gente analisando num contexto geral, as grandes marcas elas estão preocupadas em construir produtos para a garotada, né? Os jovens e tal, e esqueceram um pouco do sênior. Do sênior, né? Que é o que tem a grana, que né? é o cara que tem, né? Conseguiu trabalhar e tal. Já está com a vida resolvida. A vida resolvida e tem uma condição melhor e falta produto, né? Então, a gente tá vivendo essa época. Então, surgiu aí, né? Alguns pensadores e tal, e começou-se a se falar de economia prateada, né? Que são os cabelos brancos, né? Os cabelos Sim. prateados, é a turma de 50 a mais, que alguns já começaram a fase de aposentadoria, né? Já saindo da fase do executivo e tal, e começaram a enxergar que existe a gente chama de oceano azul, né? Que são as oportunidades que o mercado está trazendo, né, para esse sênior. Né? Então você vê, hoje, eu já estou com 61 anos e estou... Garoto, eu estou trabalhando com 83, ainda. Olha aí. Né? Então estamos trabalhando, então estamos vivendo mais e temos energia para poder contribuir com esse mercado. Então, o que a Senior Tech trouxe? Né? Trouxe e continua trazendo aí para o mercado essa visão de que os 50 a mais... Existe vida após os 50. Existe vida após os 50. Exatamente. Né? Então, existe uma vida ainda muito boa ainda para se viver e para se usufruir das coisas. Exatamente. Né? Então, a gente começou a despertar, né, nas pessoas essa vontade de criar um produto. Tá. Mas aí você está olhando para o sênior empreendedor, ou para o sênior consumidor, ou para ambos? Os dois. Para os dois. Os dois. Então, se você é o sênior empreendedor, né, o sênior empreendedor é aquele camarada que traz na veia ali conhecimento, e Sim. muito conhecimento técnico, científico, seja lá a aptidão resiliência, dele. Né? Resiliência. Já tomou tombo, já levantou, já se reergueu várias vezes. Então, é o camarada que ele já passou por... Ele já foi baby boomer, ele já foi geração X, geração Y, Sim. geração Z, né? Então, ele tem muito a bagagem, a né? Contribuir, né? Tem uma bagagem boa, né? E eu acho bacana também, eu falo muito isso, faço consultoria para a empresa, e às vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo gente para a minha área financeira e tal. Eu falo assim, você já pensou em procurar um sênior, uma pessoa aposentada, que viveu esse meio aí financeiro? Sim. Ele pode te ajudar e ter uma vantagem. Ele não vem para cá com o objetivo de crescer na empresa, ele vem para cá com o objetivo de ser útil, Exatamente. De ocupar o tempo dele, ganhar algum dinheirinho, mas isso não é o principal, ele quer ocupar o tempo dele, quer se tornar útil. Isso. Então eu vejo muito isso. E também com relação ao empreendedorismo sênior, eu vejo muito também pessoas, por exemplo, que trabalharam, se aposentaram ou que se desiludiram com o que faziam
mercado de trabalho, e aí resolvem resgatar alguma coisa lá do passado, que ele era bom naquilo, ou que ele gostaria de fazer, e aí ele vem com essa ideia para empreender ou para criar alguma coisa baseado nessa ideia, né? Eu estou falando isso porque é o meu caso. Quando eu era jovem, eu queria ser jornalista, eu queria ser escritor, alguma coisa assim. E acabei indo para a área de TI. E quando eu me aposentei, eu resgatei isso, né? Aí eu vim fazer podcast, escrever livro, né? Então, hoje eu faço consultoria, gero conteúdo. Então, eu estou resgatando alguma coisa lá da minha juventude que eu não pude fazer na época, por várias razões, precisava trabalhar para ganhar dinheiro, né? E hoje eu posso estar fazendo isso porque o que me move hoje mais é o propósito e não mais a necessidade do dinheiro. Olha o prazer que nos dá isso, né? Você fazer aquilo que você gosta. Exatamente. Né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar, tinha 12 anos, eu tive carteira assinada com 14 anos. Eu comecei com 14 na obra com meu pai. Meu pai era engenheiro, me levava para a obra para desamassar prego, para fazer o pagamento dos empregados. Então, eu fui boy do escritório do meu pai. Não posso falar isso. Hoje em dia seria exploração hoje de menor, seria exploração, né? Mas na época não, era educação. Educação. Né? E graças a isso, eu tenho hoje uma bagagem de conhecimento que a gente pode colaborar em diversos setores da economia. Sim. Né? Então, eu vim desde o início da minha carreira. Qual é a sua formação? Eu sou contador, né, de formação. Então, a minha primeira faculdade foi licenciatura em contabilidade e administração. Aí terminei, já emendei na parte de bacharelado, que é o profissionalizante, né? Então, fui para o UFRJ, me formei na UFRJ como contador. Aí de contador... Mas você teve escritório de contabilidade? Tive. Eu fui sócio de escritório de contabilidade muitos anos e hoje ainda tenho uma participação em escritório de contabilidade. Então, hoje eu ainda faço muita coisa de escritório de contabilidade. Né? Eu tenho ainda um escritório, posso dizer que eu tenho ainda um escritório de contabilidade. Mas voltando aí para a SeniorTech. Isso. Na SeniorTech você cuida de que área? Não é contabilidade, é? Não. Então, na SeniorTech, a gente procura fazer o seguinte, cada investidor, né, que entra, ele aporta ali o seu capital, né, e existe dentro da SeniorTech grupos de trabalho que são os advisors que se interessam por determinada fatia do mercado. Né? Então, nós temos o pessoal da saúde, temos lá médicos, enfermeiros, enfim. Nós temos o pessoal de inovação, que tem o pessoal de TI, temos o pessoal de finanças, que vem CEOs de algumas empresas que já pararam de trabalhar, auditores. Então, são várias profissões. Então, começa-se ali dentro da SeniorTech, a gente dividir a especialidade de cada um. E tu cuida de que lá? Né? Então, hoje, como eu, além de contador, além de auditor, né, de conselheiro, que eu também faço parte de um grupo de conselheiros, né, eu entrei para a área de educação há muitos anos atrás e venho trabalhando em educação, e essa parte de educação tem uma coisa muito interessante, que quando eu trabalhando com auditoria, eu trabalhava 15 dias em escolas, né, faculdades, e 15 dias em hospitais. Né? Então, eu cheguei a um momento que eu precisei refletir o que eu queria fazer da vida. Ou saúde e educação. Ou a saúde e educação. Né? Então, eu vi a saúde, aquele lado um pouco tenebroso, que eu passava, às vezes, uma semana dentro de um hospital, né? Então, você via... Sim. De certa forma, então... A dureza da vida. A dureza da vida. Então, eu fui via a escola, passava na escola, aquela alegria, as crianças brincando. Então, fui para a educação. Que eu vou. É aqui que eu vou. Tá. Então, eu já trabalho com educação. E aí, você é tempo. advisor na SeniorTech, olhando para investimentos, para empreendimentos na área de educação. De educação. Então, hoje, dentro da SeniorTech, eu fui convidado para liderar a área de educação, né? Então, ali a gente recebe investidores, né, que tenham interesse em alguma coisa ligada à educação. Tá. Então você atrai, de um lado, pessoas que querem investir em startups ou em negócios ou em projetos
Exatamente. voltados para determinadas temáticas, educação, saúde e tal. Isso. Por outro lado, você tem empreendedores que têm ideias de criar alguma coisa, algum negócio na área de educação, de saúde e tal. Isso. Aí vocês fazem lá o quê? Aproximar esse investidor da startup, preparar a startup para ela buscar o capital, como é que é isso? A Seniortec, a especialidade dela é a parte de... O builder, né? Do builder, né? É o processo de buildagem, Sim, construir a governança, né, das startups. Então, a gente recebe lá tanto jovens como sêniores que montaram a sua startup. E qual é a ideia dele? É captar investimento. Sim. Né? Então, só que para ele chegar lá na frente do investidor ele tem que pedir se preparar. dinheiro e o investidor confiar e aportar o dinheiro, ele precisa ter um mínimo de robustez, de governança propriamente. Né? Então, a Seniortec faz esse processo de buildagem, né? Que é montar essa estrutura. Então, ele vai caminhando ali, já tem receita própria, a gente começa a montar a parte do marketing, a parte de investimento, contabilidade. Então, você pega jurídico. ele na fase de ideação e leva ele até a atração. Exatamente. A fase de tração. Exatamente. Então, ele está com a estrutura pronta, né? Aí sim a gente apresenta ele ao investidor. Sim. Né? É o camarada que vai aportar o recurso. Porque ele vai chegar na frente do investidor, ele não quer, embora seja uma startup, ele quer um camarada pronto, ele quer a empresa pronta que ele possa ter sucesso. O investidor está olhando, quer dizer, em quanto tempo eu tiro meu capital de volta, exatamente, com que rentabilidade. Né? Então ele tem que olhar por esse aspecto. A empresa, né, o empresário, ele quer pegar algum dinheiro para botar aquela empresa funcionando e gerando receita. É o interesse do investidor, que a empresa dê retorno a ele num tempo que ele possa enxergar que ele vai ter retorno em determinado tempo. Tá. E aí, dentro desse processo de buildagem, né, vou chamar isso de buildagem, o que vocês fazem? Mentorias? Aí a gente faz todo o processo de mentoria, pega na mão. Né? Então, olha, o teu marketing precisa ser dessa forma, porque o seu produto precisa chegar no consumidor com essa visão. Né? Então, nós temos por trás a FCJ, que é um grupo muito maior. O que é a FCJ? A FCJ é a que aporta o capital, normalmente. É o dono da grana. É o dono da grana, é o dono que criou esse ambiente todo. Mas essa FCJ é o quê? É uma entidade, é um grupo? É uma empresa, a gente pode chamar, é um empreendedorismo, né? Sim. Que foi se ramificando e as empresas foram se juntando. É um grupo financeiro que tem várias empresas. Que tem várias empresas. É como se fosse uma holding. Tá. Né? Então, e vocês têm parceria com eles? Nós temos essa parceria com eles. E é através dele que vem os investidores? Através deles vem investidor e através da própria Seniortec, que ela hoje... No grupo dela também tem os investidores. Também tem os investidores. Tá. Então, as pessoas, quando ouvem falar Seniortec, é aquela startup que atende os coroas. A economia prateada. Tá. Né? Então... Tudo bem. Agora, então, vamos ver o seguinte. Qual é a porta de entrada? Você tem, então, dois públicos, né? Você tem o empreendedor e o investidor. Como é que é a porta de entrada do empreendedor? Eu tenho uma ideia, eu sou prateado, tal, com a minha cabeça prateada, telhado prateado, e eu tenho uma ideia, eu quero transformar essa ideia numa startup, tá? Eu procuro vocês. Como é que eu entro aí? Vocês fazem uma seleção? Como é que é? Então, através do nosso site, o possível candidato, ele vai preencher um questionário. Sim. Onde já formatamos lá com todos os critérios, para a gente entender e conhecer um pouco... O currículo da ideia dele. O currículo da ideia. Tá. Né? Que às vezes a pessoa tem uma ideia e a ideia não é tão... Formatada, né? E tal. Feito isso, né, vai para uma banca, a banca examina, vamos ver a categoria dele, no que ele quer empreender. Então, digamos que ele quer empreender na área de educação. Tá. Né? Aí a gente vai marcar, a gente chama de onboard, né? Onde ele vai fazer o pitch
de venda dele. Aí ele entra no tanque com né? os tubarões, né? Então naquele primeiro momento, ele vai dizer ali, a gente se reúne, um grupo lá de 10 Vocês ajudam a investidores. preparar esse pitch? Ajudamos. Tá, tudo bem. Então, quer dizer, você tem uma ideia, você vai lá, preenche lá o formulário, é submetido a uma análise, aí foi aprovado, aí você vai lá para a apresentação do teu pitch. Exatamente. Nesse pitch, então, aparecem os interesses de aportar capital ou não no negócio. Nesse primeiro momento, não. Ainda não? Ainda não, porque a SeniorTech, ela faz apenas o processo de buildagem. Ah, tá. Que é a preparação dele, né? Criar robustez nele para que ele chegue ao investidor. Né? Então, ele vai chegar com a ideia Então, isso seria dele. uma simulação, praticamente, para ele se preparar para poder depois apresentar para o investidor. Tá. Então, ele vai receber ali todas as orientações que ele precisa para convencer o investidor. Para fazer um pitch final na frente do investidor. Perfeito. Então, esse é o caminho do empreendedor. Agora, qual é o caminho do investidor? Eu tenho um dinheirinho aí, eu estou achando que é uma boa eu entrar nesse negócio aí para ser anjo aí de uma startup. Isso. Então, hoje, a nossa... eu entrei nesses empreendimentos há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Então, eu vi a ideia, né, num bate-papo com o CEO da SeniorTech, que é o Fernando, né, e começamos a ver essa economia prateada fluindo. Né? Então, achei interessante, né? Marcamos um encontro e tal. Tá, você quer aportar? Tá, quero aportar, vou apostar nisso. Né? Então, apostei, comecei a... E daí a gente começa também a trazer outros investidores. No momento que você aporta capital para ser um investidor, você começa a fazer parte também do grupo e passa também a analisar propostas, analisar projetos. Que é o próprio onboard que a gente está falando. Tá. Então, o interessado vai lá, faz o preenchimento, a gente cria aquela banca lá com os investidores, que né, são as pessoas que se interessam a colaborar com esses empreendedores, e a gente vai ouvir o que ele tem a dizer. Então ele vem, num determinado momento, ele apresenta o projeto dele, vai vender a ideia dele para a gente. Então ele é massacrado de perguntas. Né? Então tem, eu da área de finanças, de controladoria e tal, vou perguntar dentro daquilo que eu entendo. O outro vai de tecnologia, o outro de marketing. Como é que você está preparado para isso? Tal. Viu que o negócio dele tem chance e ele, o próprio empreendedor ali, tem sangue nos olhos para poder tocar aquele negócio, ok, você passou pelo processo. Tá. Né? Aí você vai para uma outra fase que é preparar realmente a tua apresentação para o investidor. Então aí a gente apresenta para ele uma proposta de trabalho, né? Então a SeniorTech, ela entra com uma participação nessa startup, né? Que é o equity, né? A gente tudo para resultados futuros. Né? Então, o camarada começa. Né? Depois que ele começa a receber as instruções, né? A gente começa a fazer o planejamento estratégico, a gente começa a montar a empresa dele propriamente, ajuda ele a contratar, né? um funcionário, enfim, dependendo da área dele, a gente ajuda ele a fazer o marketing. Então, ele está preparado, tá? Tá com a estrutura toda montada, processo de governança, ele tem conselho, né? Ele tem a estrutura toda montada. Isso, aos olhos do investidor, camarada que vai aportar o dinheiro... É uma segurança. É uma segurança. Sim, né? Então, para você investir hoje em qualquer coisa, você precisa de segurança. Né? Então, o investidor vai ver segurança, né? Aí começa a fase, né? A segunda fase, que é a fase de capital. Tá. Né? Então, a SeniorTech prepara ele nesse sentido e ajuda ele a caminhar nessa segunda fase. Tá. Né? Que é a... Tá. Bom, aí é o processo clássico de investimento dentro de uma startup, né? Isso. Agora, eu vejo aí a SeniorTech, então, ela é tipo uma intermediária entre a necessidade de um possível empreendedor
com juntar, aproximar ele de uma pessoa que tem um capital e está procurando um projeto bom para aplicar. Exatamente. E como é que é a monetização da SeniorTech? Como é que a SeniorTech ganha nesse negócio? Então, você paga uma taxa? Como é que é? Não, o que acontece? A SeniorTech, quando se apresenta para o empreendedor e ele entra ali no nosso portfólio, nos é transferido parte do capital. Então, digamos, a gente hoje trabalha com equity aí na 10%, 12%. Então, digamos assim, a gente pega uma fatia de 12% do capital dele. Então, a SeniorTech entra como sócia dele. Tá, isso antes do investidor aportar. Antes do investidor aportar. Tá. Feito isso, começa-se o trabalho. Tá. Então, digamos que a gente chegou a um determinado ponto em que começa a vir os investimentos. Sobre esses investimentos, ela vai crescendo, ela vai aparecer no mercado. Então, pode chegar um momento que uma outra empresa maior olhe para ela, opa, me interessa esse negócio, então vou te comprar. Nós temos 12% de participação. Tá, então assim, a remuneração da SeniorTech é uma parte do capital dessa startup que está entrando nesse mercado para buscar investimento. Do resultado dela, do resultado do negócio. Tá, então a gente não cobra. É um modelo interessante, né? Não, você não cobra uma taxa, não cobra uma mensalidade, né? Você está cobrando em cima do capital dela, que quando ela inicia é um capital pequeno, né? Sim, sim. O que pode surgir em determinados momentos? Isso por nós investidores, nosso investimento é smart money, né? É o nosso conhecimento que a gente aplica. Então, o que pode acontecer em determinado momento, né? A empresa cresceu, já tem faturamento próprio, já tem fôlego para... E começa a contratar pessoas. Então, pode ser que num determinado momento, um advisor desse que deu consultoria, pode ser que fazer um contrato com essa empresa, né? Aí é uma coisa mais especializada, já é um atendimento mais próximo. Qual é a tua área de atuação? A SeniorTech, ela é regional, ela é nacional? Nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Então, como é que a gente acha lá? Você tem um site? Tem um site. É SeniorTech. Tech, T-E-C-H? É SeniorTech, tudo junto. É Senior e o Tech de tecnologia, tá, né? E vocês têm a SeniorTech... Adventure. Adventure, né? Quer dizer, então procurar SeniorTech Adventure e aí você, quer dizer, se eu tenho alguém interessado e tem uma ideia, tem um projeto e quer se tornar uma startup da economia prateada, pode procurar lá o teu canal. E também do outro lado, se você é um sênior que tem interesse em aplicar ou de investir em startup, também pode estar entrando lá. Exatamente. Agora, uma coisa, você falou em determinado momento, você tem um jovem, mas não é sênior só? Vocês não aplicam só em sênior ou também os jovens podem entrar? Mas olha que interessante, Sérgio. Na área médica, por exemplo, a gente tem recebido muitos jovens, né, formados que nos trazem aplicativos ou soluções para o público sênior, que é uma coisa fantástica. Então, na realidade, você não está segregando o empreendedor pela idade dele, mas sim pelo aplicativo que ele tem. Por exemplo, eu posso teria um jovem que teria um aplicativo, ter uma ideia de fazer alguma coisa para um público sênior. Exatamente. Aí interessa. Exatamente. Ou o próprio sênior que tem uma ideia de fazer algum tipo por um público jovem. Portanto, a gente inverte, né? Entendi. Quer dizer, a economia prateada, ela não está só olhando para o empreendedor prateado, mas também para o negócio prateado. Exatamente. Então, eu preciso atender a necessidade do mercado, né, enquanto produtos para a terceira idade, a gente chama dessa economia prateada. Sim, né? Mais bonitinho do que terceira idade. Então, a gente quer atender essa parte da economia
tanto para o sênior, que, como a gente falou, não tem mais tempo de parar, não dá mais para parar, você precisa, né, continuar, então você quer... Existem sêniors lá que pararam a sua fase de executivo e começaram a se dedicar para uma coisa que tem propósito, né, que vai atender jovens. Sim. Né, mas é um sênior que criou. E, por outro lado, eu tenho o jovem que criou um produto que vai atender o sênior. Sim, entendi. Então... ainda entendi, porque o propósito da Senior Tech é a economia prateada não é só o empreendedor, é também o negócio. É também o negócio. Então, para que esse negócio se destina a um público sênior, está dentro do escopo. Se é um investidor sênior, está dentro do escopo. Isso. A gente vê muito assim, você chega a uma determinada idade, algumas empresas, né, infelizmente, dão adeus por conta da idade e coloca no mercado uma pérola. Sim. Uma pessoa cheia de conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, as empresas homenageiam o indivíduo que trabalhou muitos anos lá, sim, por serviço prestado. Isso. Quando você é homenageado por serviço prestado, é sinal de que você não presta mais por serviço. Então você acaba recebendo lá uma homenagem, olha, tchau para você, vai à vida, vai à luta, porque não tem mais espaço para você aqui. E aí se abre para essa pessoa, pode se abrir para essa pessoa uma oportunidade muito grande dela realizar alguma coisa que ela tinha em mente antes não fazia porque ela estava envolvida com outra coisa. É o que a gente chama do oceano azul. Exatamente. A teoria é essa, né? Então, exatamente. Então... Eu repito aí, eu estou muito dentro desse espírito porque eu trabalhei a minha vida toda, eu comecei a trabalhar com 19 anos, com carteira assinada com 19 anos, na área de TI. Eu trabalhei no primeiro computador que veio para o Brasil, no IBGE, em 1960, tinha 19 anos. Tela verde... Não tinha nem tela, não. Era um mainframe. Sim. Era um mainframe enorme que tinha refrigerada água, de válvula, né? Era um negócio assim, jurássico. Eu trabalhei nesse computador em 1960, apurando o censo de 60 nesse computador. Depois eu fui evoluindo, fui trabalhando em outras empresas, mas sempre na área de TI. E eu me aposentei em 96, eu trabalhava na antiga Telerge, né, que hoje é a falecida Oi. Eu trabalhei na antiga Telerge, da área de planejamento de TI. Sim. Fui superintendente de planejamento de TI. E aí me aposentei em 96 e fiquei 3 anos pensando o que eu ia fazer da vida. Porque eu tinha 55 anos. Eu me sentia ainda com capacidade de trabalhar, mas infelizmente me aposentaram, né? Eu fui aposentado, né? Por tempo de serviço, né? Eu já tinha 35 anos de contribuição. Eu comecei com 19, com 55 eu já tinha mais até, já tinha estourado. Então, o que aconteceu? Eu fiquei assim procurando o que fazer. E aí eu pensei, dentro da área de TI, eu não quero mais trabalhar com TI, porque as crianças que nascem hoje já sabem mais do que eu, então eu não vou disputar com eles. Eu vou disputar o mercado com essa parte de gestão, porque foi onde eu trabalhei no final. Então, eu trabalhava com essa parte de gestão, de planejamento, então montei minha empresa de consultoria em gestão, em planejamento e tal. Em 99 eu montei minha empresa. Então a minha empresa já tem aí 26 anos. Então eu tenho aí já, como empreendedor sênior, 26 anos de estrada. Olha aí. Tá? E hoje eu penso seriamente o que eu ainda posso estar fazendo, né? Por exemplo, eu penso em criar algumas coisas mais. Esse canal, por exemplo, eu criei aqui alguns anos, né? Tem 6 ou 7 anos. Já escrevi também livros sobre inovação, sobre empreendedorismo. Mas eu acho, por exemplo, eu vejo, estou citando isso como exemplo, por exemplo, tem muitas pessoas que estão na mesma situação que eu, que se aposentaram, mas ainda tem lenha para queimar. Exatamente. Então você pode estar ou indo para uma empresa sendo conselheiro, consultor, ou você começar um negócio embrionário lá da tua ideia, né? Criar alguma coisa nova. Aquilo que está adormecido, né? Que agora você tem tempo para poder... Você tem estrada rodada, você sabe como é que funcionam as coisas, você já passou por você já viu alguns vários filmes, desafios. Né? Você já viu alguns filmes na sua vida, então você já não cai nas mesmas armadilhas. Exato. E acaba que eu vejo hoje
o mercado está olhando muito para esse sênior, né? Sim. Não só o investidor ou o empreendedor, mas o sênior em si, o conhecimento desse sênior. Porque o conhecimento desse sênior pode ser importante para algumas empresas. Eu falo muito isso. Às vezes você está precisando de alguém, contrata o sênior como consultor teu, porque ele vai te ajudar. Na própria SeniorTech, nós temos dentro do guarda-chuva dela, ali abaixo, nós temos a Talent Senior, né, que é uma das nossas startups, que já passou pelo processo de buildagem, já está rodando. Mão de obra sênior? Mão de obra sênior. Né? Ela seleciona talentos sênior. Né? Então, qualquer atividade que você precisa, você vai lá, se inscreve, você coloca o seu currículo. Né? Se você não quer montar uma empresa para você, uma startup, enfim, você se apresenta como profissional daquela área. Né? Então, existe um banco de dados em que as empresas vão lá, eu quero um profissional de finanças para trabalhar 1 mês aqui. Sim. A pessoa vai lá, acabou aquilo ali, acabou. Sim. Então, existe demanda para esse pessoal, principalmente nas pequenas empresas. Exatamente. Porque às vezes na pequena empresa você tem um empresário que ele é tudo, né? E ele não consegue fazer tudo. E às vezes ele não domina certas áreas, né? Ele pode ser muito bom numa área, mas ele não conhece a outra. Se ele pega um conselheiro assim, um consultor sênior, que possa ajudar ele um período de tempo, 2 horas por dia, ou uma vez por semana e tal, ele acaba resolvendo o problema dele de uma forma, vamos dizer assim, muito mais econômica. E também o sênior, ele está ali não para ganhar dinheiro, mas é mais para ele se ocupar, para ele se tornar útil. Ele está, né? Tá ali por propósito. Por propósito, exatamente. É outra coisa. É. Aliás, eu digo isso, né? Esse meu programa, eu faço, o meu propósito é esse. O que eu aprendi até hoje, eu estou tentando devolver para o mercado de alguma forma, dizer, através de entrevistas, através de lives que eu faço também sobre determinados assuntos. Então, é uma forma de você retribuir aquilo que você ganhou ao longo da vida. Ao longo da vida. Adilson, foi um prazer muito grande falar contigo. Esse assunto é muito bacana, eu gosto muito dele, até porque eu estou dentro dele, né? Então, eu já estou inserido nele. E aí fica o convite para vocês. Se você é sênior, tem sua ideia, procura a SeniorTech. Se você é sênior e tem um capital e está querendo aplicar esse capital de alguma forma, desenvolvendo alguma ideia, procura a SeniorTech, tá? Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente se vê no próximo vídeo. Isso, deixa eu mostrar para eles. Esse aqui foi um livro que eu lancei recentemente na Bienal do Livro, agora aqui do Rio, onde eu trato também da capacidade que você tem, né, como executivo ou como conselheiro. Muito bom. Né? Então, eu estou ganhando esse livro, né? Esse é seu, é um presente para você. Vou ler com carinho. Né? Onde a gente coloca ali, ele surgiu de um desafio, né? A gente batendo papo com os colegas conselheiros, né? E começou a se falar, porque você é executivo ou você é conselheiro? Em que momento você é o quê? Né? Então, a gente qual é o chapéu que você tem aí? Qual é o chapéu que você tem, né? Então, a gente procura relatar aí com... Muito bom, foi um papo muito legal. Obrigado, Sérgio, obrigado a você mais uma vez. E a gente, como eu falei, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.